de capital aberto. Vocês lembram que a empresa de capital aberto é uma empresa que mais ou menos é o que antigamente se chamava de uma sociedade anônima. Ou seja, é uma empresa que, vamos dizer, tem duas formas de capital. Ou seja, o capital de uma empresa de capital aberto, ele se compõe, por um lado, do que a ANEEL chama de capital próprio. O que seria o capital próprio? É o capital que é obtido através da compra de ações. Então, diversas pessoas ou instituições podem comprar ações de uma empresa de capital aberto. Por isso se chama justamente de capital aberto, porque está aberto ao público para ele comprar ações. Agora, a ação basicamente é um pedacinho da empresa, 1/1000º da empresa, por exemplo, se tem 1 milhão de ações. Obrigado. Então, esse capital é um capital que a empresa não precisa devolver em momento nenhum, porque se supõe que a empresa tem uma quantidade de donos, alguns pequenos, como poderia ser um particular que compra algumas dúzias de ações, até um fundo de pensão que, por exemplo, compra milhões. Mas todos eles são os acionistas. E então, embora que a empresa não tenha obrigação de devolver esse dinheiro em momento particular nenhum, eles têm um direito a influir no rumo da empresa. De que forma? Todo ano há uma assembleia de acionistas. E nessa assembleia se discutem os rumos da sociedade. E também se elege o Conselho Administrativo. Ou seja, as pessoas que vão administrar a empresa, como seu nome indica. Não é? É o que os americanos chamam de board. Ou seja, vamos dizer assim, seria algo assim como o quadro, não é? O blackboard, quadro negro, não é? Então, esse conselho administrativo tem um presidente que os americanos chamam de chairman, ou seja, o homem da cadeira, e que ele representa, por assim falar, para todas as grandes contratos e grandes decisões, ele assina as decisões da empresa. Por outro lado, a empresa tem uma espécie de poder executivo. Poderíamos imaginar que o Conselho Administrativo age como um legislativo. E há um corpo executivo que faz, vamos dizer assim, a execução direta das ações da empresa, seguindo as leis estabelecidas pelo Conselho de Administração, mas com uma certa independência. Então, aí nós temos, por exemplo, o presidente, que seria chamado de CEO, ou seja, C de casa, E de espelho, O de objeto, não é? Que significaria Commanding Executive Officer, ou seja, seria o executivo, o gerente executivo, comandante. É o cara que está na ponta e praticamente é o presidente, não? Desde o ponto de vista de, embora o título não seja de presidente, mas ele faz às vezes de presidente em uma república. E normalmente existe também um commanding, ou seja, um CFE,
que sería una especie de gerente jefe financiero, CFE, que representa o que se encarga de gerir todo lo que se refiere a finanzas da empresa. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, tem que hacer un pagamento, tem que contratar un préstamo, cosas de ese tipo, es lo que o CFE hace. Y en tipo de empresas, principalmente empresas productivas, existe también el comandante operativo, ese es el cara que se encarga de las operaciones de la empresa. Entonces, ese más o menos cómo funciona la empresa de capital abierto. Entonces, tiene una especie de cuerpo legislativo, que es el Consejo de Administración, un cuerpo executivo que es formado por los 3 commanding officers, o sea, principal, financiero y operacional, y asamblea de accionistas, que es una especie de, vamos a decir así, no exactamente un tribunal, un Supremo Tribunal Federal, va a ser un organismo que se encarga de hacer o control final, vamos a decir así, dos grandes rubros, las grandes líneas de gestión de empresa. Entonces, cada año, se costuma hacer una especie de demostrativo, una especie de demostración de cómo a lo largo del año la empresa evoluiu desde el punto de vista monetario. Y ese diagrama está ahí, muy bonito, obrigado Renata, muestra cómo eso funciona. Vean bien, ese R que está ahí encima es a receita, y al mismo tiempo ven a ser una frontera que separa a parte de cima, que sería el consumidor, y a parte de embaixo, que es la empresa propiamente dita. Entonces, ustedes observan que esa receita que entra en la empresa es utilizada para pagar una serie de gastos. Entonces, hay una serie de deducciones, de subtracciones, que van siendo feitas sobre la receita. Por ejemplo, esos gastos que están ahí encima, esos primeros 3 miembros, 3 termos que aparecen ahí, encima como gastos, son normalmente llamados gastos pre-taxa. ¿Por qué pre-taxa? Porque están situados antes do pagamento de los tributos o las taxas. Esas taxas, esos tributos, son colocados aquí. Eu não tinha colocado na figura, mas agora aproveito para colocar aqui a taxa, ou taxas, que são iguais a T por ET. Bom, então, esses gastos pre-taxa que incluem, veja bem, na verdade há 2 termos aí, com os quais a gente pretende modelar os gastos operacionais, ou custos operacionais da empresa. Um deles é por E, é proporcional à energia, ou a quantidade produzida. Esse E está representando, pode ser energia elétrica, pode ser gás, pode ser cimento, o que vocês quiserem, é a quantidade produzida. Nós estamos imaginando
una empresa que es monoproductiva, o sea, está produciendo un único bien o servicio. Entonces, como ustedes ven, a una parcela de custo operacional que es directamente proporcional o linearmente proporcional a producción E. Y hay un segundo termo que es proporcional ao cuadrado. Por que a gente coloca un termo cuadrático? Porque de una u outra maneira, tá? A empresa conta con un sistema físico de producción. Son máquinas, son líneas eléctricas, son fornos de inducción o fornos de carbón, son, en fin, cualquier tipo de dispositivo utilizado para la producción de ese bien o servicio ahí que a empresa produce. Beleza. Y entonces, cuando ese valor de E comienza a aumentar, o sea, a empresa quer producir mais e mais, chega um momento que o tamanho, ou melhor ainda, a escala de seu sistema produtivo já não dá para essa quantidade de produção que ela quer. Então se produz uma situação que normalmente é chamada de congestão. Se congestiona o sistema produtivo da empresa. E toda congestão dá lugar a uma ineficiência. Um caso típico é com os sistemas elétricos. Esse termo quadrático, por exemplo, exprime muito bem as perdas que acontecem nas linhas, que são justamente proporcionais ao quadrado da energia que flui. Então, mas também poderia ser em um forno a gás. Se eu quero produzir muito, com esse forno produzir, por exemplo, muito aço, chega um momento em que o horno se congestiona e então o seu rendimento em aço, com relação à quantidade de calor que eu tenho que colocar, cai, diminui. Tá? Então, toda a congestão produz uma diminuição de rendimento. Essa é a ideia básica. E para refletir essa diminuição de rendimento, eu coloco um termo que, em vez de ser proporcional linearmente à produção, é proporcional à produção elevada ao quadrado. Ou seja, é mais rápida o gasto quadrático que o gasto linear. E por esse motivo produz a diminuição de rendimento que a gente queria para refletir, para retratar corretamente a forma em que evolui a produção com o ritmo de produção. Entendem? Vocês veem que em todos os casos, o modelo, justamente, a gente imagina um modelo para que esse modelo reflita corretamente o que realmente acontece. Porque essa é a função do modelo. É refletir um comportamento de alguma coisa. Normalmente, o modelo reflete esse comportamento de uma forma aproximada, simplificada. Mas, como compensação, o modelo é muito mais simples que o processo real. Entende? Então, no fundo, o modelo é uma simplificação da realidade que é feita com o objetivo de clarear, de simplificar minha compreensão das coisas, mas ao mesmo tempo sem perder as tendências básicas do processo. Então, essa é mais ou menos a ideia. Bom, além disso, há um terceiro termo aí, DB, que representa o seguinte: esse sistema físico de produção está formado por dispositivos reais, máquinas, en fin, todo tipo de equipamiento. Con o uso, esos equipamientos sufren un desgaste. Y ese desgaste
vai acabando com a vida desse sistema produtivo. Ou seja, o sistema produtivo tem uma vida útil finita, 10, 20 anos, o que vocês quiserem. Mas depois de um certo tempo, eu posso dizer que meu equipamento, meu sistema produtivo perdeu sua validade, acabou sua vida útil. Claro que isso é uma questão estatística. Vejam bem, qual é o sentido da palavra vida útil? Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um transformador, não é? Por que eu falo que a vida útil desse transformador é de 20 anos, por exemplo? É pelo motivo seguinte. Imaginem um experimento. Eu pego 100 transformadores iguais e coloco a funcionar. Então, depois de um tempo até breve, pode ser que o primeiro transformador, que não era muito bom, falhou. Tiramos a ele. Depois passa um pouco mais de tempo, de anos, e um segundo, um terceiro, um quarto vão caindo. Até que depois de muitos anos, quem sabe a maior parte, até todos, os transformadores queimaram, acabaram. Durante esse processo, então, eu tenho um número 100, 99, 98, 90, cada vez menos, 20, 18, 15, até 0. Que isso pode durar muitos anos. Mas, em um momento determinado, vão haver exatamente 50 transformadores queimados e 50 transformadores ainda bons. Então, o momento em que isso acontece, ou seja, em que houve a falha da metade dos transformadores, esse tempo que transcorreu é o que eu vou chamar de vida útil. Entendem? Então é um conceito puramente estatístico. Ninguém está falando que um transformador dura 20 anos. Mas que, em média, ou seja, que um grupo, uma quantidade grande de transformadores funcionando, cai a metade cada tantos anos, um número de anos igual à vida útil. Bom, então, esse D que está aí é justamente a inversa da vida útil. Por exemplo, se o sistema produtivo dessa empresa tem uma vida útil de 20 anos, o D vai ser 0,05, ou seja, 1 sobre 20. Indicando o quê? Que é como se eu estivesse reservando 1/20 do valor de meu transformador cada ano. O que vai acontecer então? Que ao cabo de 20 anos eu vou ter o dinheiro suficiente para comprar um novo transformador. Claro que na prática esse transformador pode ter queimado antes dos 20 ou continuar a durar depois dos 20 para mais. Mas se eu imagino uma sucessão de muitos anos, e muitas trocas, a troca média vai acontecer cada 20 anos. E então, de alguma maneira, a ideia de que a depreciação é dada por 1 dividido a vida útil é um conceito que estatisticamente é correto, é balanceado. Porque ao longo de muito tempo, eu vou ter uma espécie de adaptação entre a quantia que eu guardo para renovar e o que realmente preciso renovar. Às vezes dura mais, às vezes dura menos, mas em média dura 20. Essa é a ideia. Então, esse seria o significado de esses primeiros gastos chamados de pré-taxa. Há ainda um gasto mais pré-taxa que a gente coloca à parte, porque tem natureza fundamentalmente financeira.
que é o juro da dívida. Quando a gente falou das duas formas de capital, eu falei primeiro do capital próprio, que já nós discutimos, as ações. Mas tem um segundo tipo de capital, que é aquele que se empresta, ou seja, a empresa toma emprestado de certos investidores que nós chamamos de credores. E esse capital emprestado é o que se chama de dívida. Então, RD por D não é outra coisa que D maiúscula é a dívida, o capital que foi emprestado. E RD é o juro da dívida. Depois nós vamos ver como se calcula, como a gente lida com esse juro da dívida. Tá? Por enquanto, apenas deixem mostrar que se eu chamei ao que ficava depois dos gastos iniciais, chamo de EBIT, que significa Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, ganhos antes de interesse e taxas. Uma vez que eu tirei ou seja, o interesse, o juro, porque interest não é outra coisa que juro em português, esse RD por D então representa aí da palavra EBIT. E uma vez que tiro, o que fica, em vez de EBIT, fica EBT. Earnings Before Taxes, só faltam as taxas, descontar. E aí então eu desconto as taxas. É o que fiz aí. O que fica, que é um menos T por EBT, é o que normalmente constituiria o lucro líquido. Isso é o que vocês vão ver nos balanços que se publicam nos jornais. Vocês vão ver, por exemplo, o balanço da Petrobras. Então, fala dividendo tanto por ação, multiplicado pelo número de ações, e o lucro líquido distribuído entre acionistas. Coisas desse tipo. Até aí, então, podemos dizer que era o que se fazia nas empresas de capital aberto até mais ou menos 1980, ou seja, mais ou menos uns 35 anos. 35 anos. Aí houve um grupo de economistas, entre eles um cara chamado de William Sharpe, que mostraram que, embora não há em nenhum lugar, em preto e branco colocado, o que se deve pagar aos acionistas. Vejam bem, por que falo o que se deve pagar aos acionistas? Porque, como eu falei, não há nenhum lugar em que esteja escrito deve pagar-se 10% ou deve pagar-se 15%. Não. Esse valor que deve ser pago aos acionistas é um valor que se obtém a partir de modelos estatísticos que até 1980 não eram conhecidos. E justamente foi a partir do trabalho de Sharpe que se conseguiu justamente encontrar uma maneira de calcular qual seria o juro que deve ser pago aos acionistas. O que não está em papel nenhum pode ser deduzido a partir de modelos teóricos. E na medida em que o mercado foi tendo fé, acreditando nessa teoria, foi cada vez maior a quantidade de pessoas que falam, bom, se não está escrito, mas tem um cara que consegue calcular, então por que não vou colocar isso e vou deduzir também? Porque dessa maneira, o que sobrar vai ser realmente um sobrante mesmo. Por quê? Porque eu paguei todos os meus gastos, paguei meus acreedores e ainda
di aos accionistas o que eles esperaban, o que é justo que eles tenham. ¿Entende? Entonces lo que sobra realmente es algo que proviene de una gestión de empresa que está acima do esperado. Es algo que sobra después de pagar a todo el mundo, incluindo los accionistas, da forma esperada y consecuentemente, entonces, yo puedo afirmar una cosa bastante importante, que es lo siguiente, que en una empresa en que o que fica después de todo eso, ese V ahí que está ahí, es cero, significa que la empresa deu para pagar a todo el mundo y dejar a todo el mundo satisfeito, mas no entusiasmado. ¿Entienden? O sea, es lo que se esperaba de la empresa, de una buena empresa, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo puedo descubrir que esa teoría de Sharpe está cierta? Porque en teoría una empresa que produce un V igual a cero es una empresa en que el valor de acción no debería ni aumentar ni disminuir. Porque vean bien, el valor de acción de una empresa con V igual a cero no va a disminuir, por la simple razón de que esa empresa cumplió todos sus objetivos. No hay razón, o sea, un accionista de esa empresa no tiene una razón para se desprender de la acción, mas también no tiene razón para comprar más acciones, porque él no recibió más de lo que él esperaba. Y se supone que a compra de acciones adicionales va a responder a un incentivo especial que justamente te ha recibido más de lo que se esperaba. Entonces, dentro de ese mecanismo de funcionamiento de una empresa y de comportamiento de los accionistas, es plausible imaginar esa especie de teoría en que me dice que lo que importa en una empresa es el V, que es lo que se costuma llamar de valor adicionado, o también muchos llaman de lucro económico. Entonces, es un raciocinio que yo acho até interesante, embora no es muy común. Eso ven de un grupo de financistas de la Universidad de Texas en Austin, que ellos llaman, ¿no?, a V de lucro económico y al U menos T por EBT que está ahí, que es el lucro líquido, llaman de lucro contable. Entonces, você ve que a empresa tem dois parámetros: lucro contable, que es lo que está escrito en los libros, y lucro económico, que es un valor menor porque envuelve lo que se debería pagar a los accionistas. Bueno, neste diagrama es importante que vocês vejam o seguinte: se alguna vez vocês lerem, que não desejo a ninguém, nossos trabalhos sobre o modelo Tarot, van ver que nesse modelo aparece B, ese B que aparece ahí encima, T por B, B mayúscula, aparece K. ¿Por qué? Son dos cosas diferentes. En el modelo común, B está tanto ahí como acima como en baixo. Por otro lado, fuera de eso, entonces, voy a expresar las cosas de esta manera. Voy a colocar que B é o capital total. Total. K
vamos a chamar de capital de escala. Ou seja, é o que determina a maior ou menor perda por congestão. Ok? Logicamente que, como B é capital total, eu vou escrever que B é igual a K mais I, em que este I é o capital que chamamos normalmente de melhoria. Por quê? Porque ele vai constituir em algumas outras partes do sistema, melhorando as condições da empresa, mas não diretamente no termo quadrático este aqui de congestão. Imaginem, por exemplo, o seguinte, para ter uma ideia clara. Vamos supor, por exemplo, que eu estou trabalhando com uma empresa elétrica, que tem um transformador como esse transformador que consideramos há um momento. E vamos supor que alguém, um dos engenheiros, fala: olha, eu tenho um projeto, meu projeto é comprar um outro transformador. Não é? Então, esse projeto é um projeto que vai ter um benefício, porque vai diminuir as perdas, não é? E, consequentemente, vai, inclusive, permitir que sejam abastecidos mais consumidores. Mas, então, vocês que imaginam, esse projeto, o capital desse projeto vai ser um capital do tipo K ou de tipo I, ou seja, vai ser um tipo de projeto que aumenta a escala do sistema ou um projeto que não aumenta a escala do sistema. Bom, é mais ou menos fácil de entender que este projeto realmente é um projeto de aumento de escala. Por quê? Porque eu estou aumentando o número de transformadores, que é a escala, o tamanho. Vocês raciocinem que a escala é mais ou menos parecida ao tamanho. Aumenta o tamanho do meu sistema, passa de um sistema de um transformador para um sistema de 2 transformadores. Então aumentei a escala. E, consequentemente, então, o delta que vai de capital, que vai representar o custo desse novo transformador, vai ser um delta K e não um delta I. Tá certo? Agora, pensem no contrário. Pensem agora num projeto como o seguinte: eu sou outro engenheiro, ou mesmo engenheiro, falo, olha, não sei, mas também há uma outra possibilidade, é um outro projeto, que seria o seguinte: comprar um computador para fazer um fluxo de carga online, e então estar constantemente calibrando meu sistema de maneira de minimizar as perdas. Para isso, eu preciso de um computador novo. Então, como é o projeto? Simplesmente, compra de um computador com o objetivo de melhorar o cálculo dos fluxos que circulam pelo meu sistema e, dessa maneira, diminuir os gastos. Como é a situação agora? Veja bem, será que esse projeto agora vai ser um projeto que vai a aumentar, vai a influir no K ou no I? Lembrem, o projeto influi no K se aumenta a escala, influi no I se melhora as coisas sem aumentar a escala. Então, este projeto seria, evidentemente, um projeto que deveria ser, digamos assim, incorporado como um I e não como um K, porque I é o capital que não influi na escala.
E este computador evidentemente não aumenta o tamanho do meu sistema físico. É uma espécie de coisa que está aí ao lado para trabalhar e melhorar, mas melhorar indiretamente, não aumentando a escala do sistema. Então, vocês veem que neste caso, eu vou ter um caso de meu